Olá, gente, tudo bom? Vamos começar com um assunto que se chama entonações das palavras. Meu nome é Ciene, sou professora de língua portuguesa. Nós vamos dar início a essa aula agora. Iremos trabalhar hoje entonações das palavras, sendo que separei para aprofundar um pouco sobre sílaba tônica e acento tônico. Na língua portuguesa, na palavra, nós temos sílabas fracas e temos uma sílaba forte. Então, essa sílaba forte, ela é conhecida na língua portuguesa, na norma culta da língua, como sílaba tônica. Então, assim, quando nós temos na palavra diversas sílabas, uma apenas é forte, as demais elas possuem uma outra classificação, né? Tem umas duas que são mais conhecidas, que é a sílaba tônica e a sílaba átona, mas não podemos esquecer da subtônica, não é isso? Então, observe aqui. Então, cada palavra só tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Ele fala o seguinte, é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Ok. E as demais? As demais, ela tem um som mais fraco, com menor intensidade, como está aí no próprio enunciado. É a sílaba pronunciada com menor intensidade. Ok. Então, observe que na palavra bebê, bebê, nós temos o quê? Uma sílaba forte, né? Que seria aí, tá na última sílaba. Então, observe, se eu tenho uma tônica, a outra só pode ser átona, beleza? Ok. Observe aí o que viria a ser uma sílaba subtônica. Então, observe aí, ele coloca assim, ele a classifica como sendo uma intermediária. Então, assim, gente, nós sabemos que bebê, a sílaba tônica está no segundo B, né? Ok. Mas quando ela é renovada, ela é formada, a partir dela nós formamos uma outra palavra com um novo significado, nós automaticamente muda-se a sílaba tônica, beleza? Então, aquela que antes era tônica, ela é chamada de subtônica e a tônica mesmo passa a ser o zi, né? Que aí passa a ser bebezinho, e as demais o que são consideradas átonas. Vamos agora identificar a sílaba tônica. O que vem ser a sílaba tônica, né? Como nós falamos, é a sílaba mais forte, é a sílaba com mais vigor, é a sílaba com mais intensidade. Só para lembrar o que? Só tem uma sílaba forte na palavra. Então, o que nós chamamos a atenção é sobre a posição que ela vai estar. Porque como é que você vai encontrar essa sílaba tônica? Você tem que ler a palavra. Nós temos palavras da língua portuguesa que tem a mesma escrita, mas quando nós lemos com a tonicidade no lugar errado, é perigoso. Umas palavras até existem com os seus devidos significados, outras palavras não existem não. Observamos aqui alguns casos. Observe aqui, tônico. Nós estamos até estudando, né, sílaba tônica, né? Algo, né, tônico. Aí, ok, algo forte, né? Mas observe uma coisa, a sílaba tônica está no to, né? Será que o que está acontecendo aqui ao lado? Estou falando também da mesma palavra, só que vamos ler aqui. Tônico, tônico, tônico é a mesma coisa que tonico? Não, o tonico lá é o homem da padaria, é alguém que tem esse apelido, né? Então observe. Fábrica, sílaba tônica está no fá. Então, existe a palavra fábrica com seu significado. E também existe a palavra fabrica. Fabrica, sílaba tônica está no bri.
Então, observe, quando eu mudo a posição da sílaba tônica, eu formo uma nova palavra com um novo significado. Então, na palavra secretária, observe aí, né? Existe a secretária, olha, a secretária da escola, e existe a secretaria. Observe que muda a tonicidade, aí é o lugar onde ela fica, e outra é a própria secretária. Então, observe que cada um tem os seus significados diferentes, não é isso? Então, muito cuidado quando você for encontrar a sílaba tônica. Eu costumo falar que você deve ler a palavra, ler com a sílaba tônica. Então, assim, eu não vou ensinar você falando como a maioria das pessoas dizem, né? Se treina assim, tônico. Não vou ensinar assim, não. Não vou ensinar isso, não. Nem sonho que vou ensinar isso, que eu não vou ensinar. Porque é muito mais fácil você aprender lendo a sílaba no lugar certo. Ou a palavra aqui, olha só, é tônico, com a sílaba no to, com seu significado, ou é tônico, com o seu também significado, ou poderia ler também tônico. Existe tônico? Não existe tônico. Então, existe tônico, existe tônico. Palavras distintas. Aqui, ó, na palavra fábrica, existe a palavra fábrica, com seu significado. Existe a palavra fabrica, também com seu significado. Mas se eu colocar lá na última, fica fabricar. Não existe, né? Fabricar existe, mas fabricar não existe. E aqui, ó, secretaria existe, secretária existe, mas existe secretariar? Não existe. Então, muita atenção nessa hora. Classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Bem, gente, nós temos três classificações sobre a tonicidade, né? Onde fica a sílaba tônica. Então, dependendo da posição que ela fica na sílaba, ela recebe um nome. Se ela está na última sílaba, como você está percebendo aí em sofá, ela é oxítona. Se ela vai ficar na penúltima sílaba, como você está vendo em vida, ela será paroxítona. E se ela ficar na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Então, olha só, gente, observe que a sílaba tônica vai até a terceira sílaba de trás para frente. Até a terceira, pode ser a maior palavra que tiver na língua portuguesa. Você deve estar usando a tonicidade até a terceira, tá bom? Então, é assim que funciona a classificação. Continuando, vamos falar alguns exemplos das oxítonas. Só para lembrar que oxítonas são palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. Então, alguns exemplos aí, gente. Glorificará, sofá, senador, Jesus, pardal, jaraqui, caju. Aí você vai estar perguntando, né? Por que tem umas que tem acento, outras não tem acento? Então você vai descobrir na aula de acentuação gráfica. O que eu quero que vocês prestem atenção é que a sílaba mais forte está na última sílaba, tá bom? Independente de aqui ter acento ou não, o que nós estamos trabalhando é a tonicidade, tá bom, gente? Muita atenção para isso. Continuando, nós temos alguns exemplos dos paroxítonas. Observe aí, na penúltima sílaba. Então, justo, lápis, cachorro, menina, criança, fazenda, misericórdia. Então, vamos treinar aí umas duas palavrinhas dessas para ver se você consegue encontrar a sílaba tônica com mais facilidade. Se você fosse colocar a sílaba tônica para encontrar uma oxítona no justo, vamos ver como é que ficaria. Ficaria a leitura. Justou? É justou? Não existe. Então é justo. Olha aí de lápis. Lápis? Não, é lápis. Olha aí o cachorro. Olha, vamos colocar uma proparoxítona. Cachorro? Não tem um cachorro na minha casa, não. E tem cachorro na tua casa? Não acho também que não tem, não, mas cachorro acho que tem, né? Então, menina, sílaba tônica está no ni. Vamos
transformá-la em uma proparoxítona? Será que existe? Menina. Tem uma menina na tua casa? Não tem? Tem uma meniná? Meniná, se fosse uma oxítona, também não, então é menina. Então assim você vai lendo as demais, tá entendendo? Colocando uma sílaba, tonicidade onde você achar que deva colocar para encontrar a palavra, a tonicidade da palavra, tá bom? Vamos falar sobre a classificação das palavras proparoxítonas. Gente, essa palavra requer, aliás, essa tonicidade requer que esteja na antepenúltima sílaba, ou seja, aqui ó, se você contar de trás para frente, é na terceira. Então todas elas serão acentuadas, tem essa característica muito boa de identificar as palavras proparoxítonas. Obrigatoriamente todas são acentuadas. Observe o exemplo aí, gente: súplica, árvore, cântico, cólera, exército e relâmpagos. Então muito fácil de identificar e também de ler. Aqui eu trouxe 3 palavras. Observe aí, só para falar mais um pouco sobre o lugar da tonicidade, né? Olha aí, oxítona na última sílaba. Fábrica, uma palavra proparoxítona, já falei sobre isso, tem o seu significado. E a palavra fabrica também tem o seu significado. Observe que a sílaba tônica muda de lugar aí. Então uma a fábrica é uma proparoxítona e fabrica é uma paroxítona. Continuando aqui com a tonicidade, esse slide traz o seguinte: nota-se que a mudança de posição da sílaba tônica das palavras também apresenta um caráter distintivo. Então observe aqui, gente, a mesma palavra, porém com sílabas tônicas em determinado lugar. Ó, sábia, sabiá e sabia. Parece ser a mesma coisa, mas não é não, gente. Observe aí a tonicidade. Olha, sábia, pessoa que sabe muito, né? Sabiá, você sabe que é um pássaro. E sabia, pessoa que sabe, né? Passado do verbo saber. Olha, a pessoa sabia aquele assunto, agora não sabe mais. Então, observe. Então, cada um na sua tonicidade. O que eu chamo a atenção agora são algumas palavras que tem desvio na hora que você está lendo da prosódia, né? Desvio de prosódia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre prosódia. Mas assim, é o que vem acontecendo, acontece diariamente, porque a pessoa faltou aula de língua portuguesa. Presta bem atenção, hein? Isso aí é um erro de que até pessoas que têm graduação, né, pessoas formadas, erram. Observe aí, gente. Aqui, ó, olha o desvio. Rúbrica. A pessoa vai escrever lá, né? E aí no final, não, deixa que eu dou aqui minha rúbrica. Não é rúbrica. Rúbrica tá errado. A palavra certa é rubrica. Rubrica. Fica feio, mas é essa mesma. Rubrica. Observe uma outra aí, ó. Filântropo. Não é filântropo. É filantropo. Olha a outra errada. Ávaro. Não é ávaro. É avaro. Avaro. Olha a outra, íbero, não é íbero, é ibero, ibero. Aqui, essa daqui o pessoal erra demais, né? Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Não é Nobel, meu querido, é Nobel, Nobel. Esse daqui, o próximo, eu chamo até a atenção, que teve até uma música, né? Uma pessoa que com certeza faltou aula de língua portuguesa e fez uma música. Aí colocava assim na música, nem lembro mais a desgraça da música. É ruim, hein? Não é nada de ruim, não. É ruim, ruim. Presta atenção. E essa última aqui que eu reforço, que as pessoas falam muito, olha. Gente, só Deus na causa. Aí fala assim, olha, bateu recorde de mortes. Manda bem que a palavra está até errada, né? Porque não é recorde. A palavra é recorde de vidas. Bem, agora vamos falar um pouco de prosódia, né? Agora há pouco eu falei alguns exemplos de desvio de prosódia, né? Mas o que vem a ser a prosódia mesmo? Então, olha aí, gente, é somente o que? Se trata da palavra
quando nós pronunciamos ela corretamente, a tonicidade. Ele fala mesmo aqui, ó. A prosódia trata da correta acentuação tônica das palavras, ou seja, adequada entonação dos fonemas de acordo com a variedade padrão da língua. Você lembra do sábia, sabiá e sabia? Então, observe, eu estou lendo de acordo com uma tonicidade certa, com significados distintos. Então, quando eu não leio a palavra corretamente, eu digo que eu tenho desvio de prosódia. Mas quando eu leio a palavra corretamente, eu digo que eu tenho o quê? Prosódia, tá bom? É um estudo que trata da acentuação tônica das palavras. Vamos falar um pouco agora sobre acento tônico e acento gráfico. Aí vem a pergunta: o acento tônico é a mesma coisa que acento gráfico? O que vocês acham? Claro que não, né, gente? Claro que não. Uma coisa eu estou falando sobre tonicidade, outra coisa eu estou falando de acento gráfico. Vamos ver aqui o que ele fala. O acento tônico é a ênfase que se dá à sílaba mais forte de cada palavra. Aquilo que nós já falamos aqui em todos os slides anteriores. Nós falamos de acento tônico, de sílaba tônica, a sílaba mais forte, né, o som que se destaca. E já o acento gráfico, olha só, gente, o acento gráfico, o agudo, esse primeiro aí, o grave, que nós usamos nas palavras com crase, né? O circunflexo, aquele chapéuzinho, conhecido como chapéuzinho. E eu trouxe o tio, né? O tio, ele na realidade, ele não é um acento gráfico, ele é um sinal nasalizador. Eu só trouxe logo para tirar essa dúvida aqui, tá, gente? Então, muita esperteza nessa hora. Então, gostaria de chamar a atenção para essa diferença. Então, saibam que acento tônico não é a mesma coisa de acento gráfico. Vamos falar um pouco de acento gráfico. Ele fala o seguinte aqui: é o sinal utilizado para indicar a sílaba tônica de algumas palavras, evidentemente é utilizado apenas na linguagem escrita. Gente, nós temos 3 acentos gráficos, que é o agudo, que é o grave e que é o circunflexo. Então, observe bem, só tem esses 3. O tio não é acento gráfico, ele é sinal nasalizador, tá bom, gente? Agora eu trouxe para vocês um exercício, né? 2 exercícios para vocês aí treinarem um pouco. Ele fala assim, questão 1. Marque a sílaba tônica, ou seja, aquela que é pronunciada com maior intensidade em cada uma das palavras abaixo. Então, gente, alguns minutinhos para você marcar aí, tá? Dei uma pausa aí no vídeo aula e marquem aí. Já volto, hein, gente? Questão 2. Tendo em vista os conhecimentos dos quais você dispõe acerca da tonicidade das palavras, marque-as e classifique-as: oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aí você vai ler tudinho e vai já me dar a resposta. Volto já já. Tentem fazer aí. Dê uma pausa aí nesse vídeo, hein? Vamos à correção do exercício. Então, para facilitar, vamos começar pelas questões, pelas palavras proparoxítonas. Observe aí, gente, na palavra sílaba e quilômetro. Então, o que nós falamos é que todas elas são acentuadas. Então, muito fácil de identificar, não é isso mesmo? E aí, nós vamos para as outras palavras que estão acentuadas. No caso, seria aí versátil e contra-revolucionário. Então, um está na letra D e o outro na letra I. Se você observou, tem uma tonicidade aí e juntamente com ela tem o acento gráfico. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e já vai marcar como sílaba tônica, tá bom? Ele não está pedindo para você classificar aí, né? Tá pedindo só para você marcar, não é isso? Então, ok. Aqui nas outras palavras não tem acento, então vamos
identificar a tonicidade. Nós estamos trabalhando com tonicidade, não é com acentuação gráfica, tá bom, gente? O que foi dito? Que nós teremos três, né? Nós temos 3 classificações. Então, uma é oxítona, que fica na última. A do meio, na tonicidade, é conhecida como paroxítona. E a antepenúltima de proparoxítona, não é isso? Então, escola. Então, escola é uma paroxítona, porque não existe escolar e nem existe escola. Então, é escola. Então, realmente é uma paroxítona. Armadilha também é uma paroxítona. Então, aí, gente, muita atenção nessa hora. Atarefado, que é você, olha aí. Também é uma paroxítona. Travesseiro também é uma paroxítona. Quadro. Observe, se a gente for ler, para parar para ler todas elas, olha aí. Existe o quadro? Não existe. Existe o quadro. Então, também é uma paroxítona. Casa. Existe casar? Não. Existe casa. Então, é uma paroxítona. Jaraqui, a sílaba tônica está lá na última. Então, é uma oxítona. E caju, eu tinha até me confundido, assim, na realidade é tanta gente falando mal do caju, né, que aí leva a erro. Mas, na realidade, gente, caju não tem acento não, tá entendendo? As pessoas ficam querendo colocar caju, acento no caju, mas não tem. Mas assim, gente, não tira a tonicidade do ju, tá bom? Então, para quem estava acentuando o caju, lamento informar que não tem acento não, tá, gente? Então, era isso para agora. Parabéns para quem acertou todas. Vamos corrigir a segunda questão. Será que você acertou? Se você acertou tudinho, você vai ganhar um parabéns, hein, gente? Se você errou, coloque de errado e depois conserte. Aquele esquema, né? E se acertou, parabéns. Então, vamos à questão que é a mais fácil. Eu considero fáceis, né? São aquelas que proparoxítonas, que eu falei que todas são acentuadas. Então, todas as proparoxítonas irão receber o acento. E como você vai identificá-la? Separando a sílaba, contando 3, né? De trás para frente é a antepenúltima. Então, pronto. Classifica como proparoxítona. Só tem 3 aí. Pássaro, é a letra D. H, psicológico. E pneumático. Beleza? Então, ok. Vamos para as próximas que tem acento. Fica mais fácil as que tem acento. Então, procurando aqui, substância tem acento, que a questão é L, e secretária. Beleza, tem acento. Então, aqui eu teria que saber separar a sílaba, né? Então, aqui quem lembrou da aula de ditongo que nós falamos na primeira aula, então o que acontece? Aqui você separou, sabe que ditongo não fica separado. Então nós teremos o que? Uma paroxítona, é isso? E substância também, uma paroxítona. Bem, na palavra café também você tem acento, lá na questão N. Então, super mega fácil, dá na última, então é uma oxítona. Agora, ficaria em dúvida as palavras que não tem acento, não é isso? É o que causa dúvida. Vamos ver aqui, sucuri, você sabe que é sucuri, então a sílaba tônica está no ri, é uma oxítona. Cadeado, eu gostaria só de chamar a atenção nesse momento, porque nós não estamos trabalhando acentuação gráfica, nós estamos trabalhando
tonicidade, hein, gente? Então, se você prestou atenção na tonicidade, nós falamos na classificação que só poderia ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? Se você separou a sílaba, ela ficou aí, ó, sendo a segunda, né, de trás para frente, a sílaba vai até a terceira, em relação à tonicidade, ela é o que? Uma paroxítona, ok, gente? Então, aqui, temporais, sílaba tônica anurais, então tá na última, é oxítona. Terra, olha, eu tenho terra ou terra? Terra, então é uma paroxítona. Prato, é prato ou prato? Prato, então é uma paroxítona. Fruta, é frutar ou fruta? Fruta, paroxítona. Aqui eu chamo a atenção para a rainha. A rainha, você sabe, eu tô falando novamente, em relação à tonicidade. Você separa a sílaba, ela vai ficar lá no meio, de boa. E o que vai acontecer? Ela vai ser uma paroxítona. Em relação a essa palavra agora aqui, muita atenção, gente. Muita gente fala errado. Ah, fala mesmo assim. Ah, é gratuito. Essa palavra aqui não é hiato. Não fica separado e não fica separado. Essa palavra aqui é um ditongo, ditongo. E ditongo você aprendeu que não se separa, tá, gente? Então a separação silábica dela, o tui fica todo mundo junto na sílaba. É a mesma coisa que acontece na palavra circuito. Não é circuito, não. É circuito. É fortuito, não é fortuito, não, é fortuito. E também na palavra intuito, tá bom? É a mesma ideia. Então, é uma palavra paroxítona. Então, parabéns para quem acertou todas as questões. Vamos a algumas curiosidades. Vocês estão lendo esse palavrão aí embaixo? Será que você consegue ler? Desafio a você ler esse palavrão. Tem 19 sílabas. É a maior palavra da língua portuguesa, hein, gente? E o que significa esse palavrão? Ele fala aqui, é usada em referência a uma doença provocada pela aspiração de cinzas vulcânicas. E aí eu desafio a você ler. E ler rápido. E aí, vai conseguir? Vamos à leitura desse palavrão. Pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiose. Pelo amor de Deus, quase que não acaba. Gente, chegamos ao final desse vídeo. Trouxe para você uma mensagem maravilhosa, uma mensagem para reflexão, que está em 2 Crônicas 7, de 13 a 14, que fala assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, gente, foi ótimo estar com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma você. Até a próxima. Aqui nós temos a referência bibliográfica, né, gente? De onde eu tirei todo o estudo, a base, né, desse estudo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.